bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Jeremias 18. Todos conhecem, né? Então nós vamos ver aqui a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o que nós observamos aqui? Que o oleiro, para fazer um vaso, é necessário que ele pegue o barro, a argila, como nós chamamos. É um barro maleável, o qual ele consegue manusear. Ele coloca sobre a roda, ele vai molhando as mãos e vai moldando de acordo com o que ele quer fazer. E você já analisou o seguinte: o barro, ele é um pó, né? Ele é um pó. E por que Deus fez com que Jeremias observasse a forma como o oleiro trabalhava no barro? Porque para lembrar que nós somos pó, que aquele barro, enquanto ele era pó, ele foi sendo posto água nele para que ele se tornasse aquele barro manuseável, trabalhável, moldável. É para você ver que Deus, ele não junta cacos nem pedaços. Deus, ele começa do zero. Ele pega e começa a trabalhar e ele faz um vaso totalmente novo. Você já viu aquela pessoa dizer assim: nossa, me moeu igual pó? Exatamente. Às vezes tem situações que nós passamos porque nós precisamos de um tratamento, de uma moldagem, nós precisamos ser trabalhados. Aqui Deus estava mostrando que iria remover do coração deles uma dureza, porque eles, depois dessas palavras de Jeremias, um pouco mais para frente, eles foram levados ao cativeiro da Babilônia, como nós já ouvimos falar nos devocionais anteriores. Lá eles ficaram cativos por 70 anos. Por quê? Porque eles não ouviram todas estas palavras que o profeta Jeremias, direcionado por Deus, estava falando para eles. Aqui, se você ler o restante do capítulo 18, você vai ver que Deus ali mandava, naquela época, eles deveriam guardar o sábado, né? Eram coisas que eles não estavam fazendo mais. Eles não se preocupavam mais em obedecer aquilo que Deus já havia dado uma ordem lá atrás para Moisés. Então, os antepassados daquele povo já estavam negligenciando por algum tempo. E Deus estava alertando o povo para que eles se voltassem para Ele novamente. Só que eles não estavam fazendo isso, eles não estavam dando ouvidos à voz do alto, à voz de Deus. E Deus aqui disse a Jeremias: vai lá na olaria, que eu quero te mostrar algo. E Jeremias foi. Quando ele viu o oleiro trabalhando, moldando aquele barro, ele viu que o vaso que ele estava fazendo não estava bom, ele desmanchou e tornou a fazê-lo novamente. É assim que Deus faz conosco.
quando nós nos permitimos ser moldados, quando nós nos permitirmos ser trabalhados, quando nós nos colocamos diante dele, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que nós temos defeitos, não somos perfeitos, que nós somos falhos, quando nós reconhecemos que nós precisamos ser moldados, quando nós falamos, Senhor, tira isso de mim, as imperfeições, que era o que estava acontecendo naquele vaso. Ele viu que o vaso não estava bom, ele estava moldando, mas ele ainda não estava ficando perfeito, como da maneira como deveria ser. Ele foi lá, desmanchou e começou a fazer tudo novamente. E é assim que Deus faz. Quando nós aceitamos Jesus, a palavra diz: nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, fazemos dele nosso dono, nosso Senhor, e passamos a obedecer a sua palavra, a sermos moldados, direcionados e guiados por Ele, pelo Espírito Santo do Senhor, nós somos maleáveis. Deus vai trabalhando quando nós vamos ouvindo a palavra, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você começa a ouvir a palavra, a fé, ela vai despertando cada vez mais no seu coração. Você vai refletindo aquela palavra que você ouviu. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando nós nos examinamos de acordo com a palavra que é pregada, e nós fazemos uma avaliação, uma análise de nós mesmos, e nós colocamos o nosso coração diante de Deus, reconhecemos e dizemos: Senhor, eu preciso mudar nesse quesito. Aqui eu ainda estou tropeçando, aqui eu ainda estou falhando. Deus, ele vai lá com a tua permissão e começa a moldar o nosso vaso, o nosso barro novamente. E como eu falei, Deus não junta cacos, ele faz o vaso novo. Ele pega aquele pó, ele derrama água. A água, ela representa a unção, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E ali Deus vai trabalhando, nos moldando, nos aperfeiçoando e vai nos usando da maneira em que nós permitimos sermos usados por Ele. Você acha que Jeremias, se você ler todo o capítulo de Jeremias, você vai ver as coisas que esse profeta enfrentou. A palavra diz que ele é conhecido, né? Os historiadores dizem como profeta chorão. Se você ler aqui, Jeremias clamava, chorava, ele rasgava o coração dele diante de Deus, clamando, intercedendo por aquele povo que não estava dando ouvidos à mensagem que ele estava passando. Se você ler aqui em Jeremias 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então você viu aqui o que Deus falou, que bendito é o homem que confia no Senhor, né? E cuja esperança é o Senhor. Mas maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço e faz dele a sua esperança, aparta o seu coração do Senhor. Muitas pessoas, às vezes devido à sua posição social, elas têm financeiramente, elas são bem, elas colocam a confiança delas no seu dinheiro, na sua posição, no seu trabalho, e o seu coração se aparta de Deus, porque ela se acha autossuficiente, ela não se acha dependente de Deus. Ela acha que ela pode, ela conquista, ela consegue, que é tudo por conta dela, mas não. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Que quando nós confiamos nele e fazemos dele a sua esperança, aí é outra situação. Quando nós confiamos, quando nós declaramos e dizemos: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, a minha confiança está em Ti, a provisão vem do alto, o Senhor vai me dar as condições para fazer tal coisa. Aí nós mostramos que nós somos dependentes dEle, que nós confiamos nele, esperamos nele e dele, e não do nosso braço, não pela nossa força. Quantas vezes eu queria fazer algo e eu não tinha condições, mas eu orei e disse: Senhor, se esta for a tua vontade para a minha vida, se isso aqui for bom para mim, tu vai me dar as condições de fazer esse curso ou de fazer essa qualificação, essa especialização nesse algo. E Deus provia, Ele sempre prove, porque eu não tinha condições no momento, mas Deus, quando eu coloco diante dele, se isso é para mim, Deus, Ele prove. Deus, Ele usa pessoas para te abençoar, e esta pessoa que está te abençoando, ela é mais abençoada ainda, porque a palavra diz que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Você sabia disso? Que quando você abençoa alguém, você é abençoado, mais do que a pessoa que recebeu. Então, para você ver que Deus, Ele vai levantar pessoas para te abençoar, Ele vai levantar pessoas para prover aquilo que você necessita, mas nós precisamos confiar nele. A palavra diz aqui: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus, Ele conhece o nosso pensamento, a verdadeira intenção do nosso coração. Só Ele sabe, só Ele sabe. E muitas pessoas têm um coração maldoso, muitas pessoas também se deixam levar pelas emoções. Por isso que Deus diz aqui: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É uma pergunta para nós. Então, o coração do homem muitas vezes faz com que ele tome decisões erradas. Quando a gente age pela emoção e não pela razão, não sendo direcionado por Deus, nós vamos fazer a escolha errada. Nós vamos nos frustrar, quebrar a cara, como nós costumamos dizer. Então, nós precisamos
ter a razão, a direção de Deus. Orar e dizer: Senhor, me dá a direção para que eu tome a decisão certa sobre isso que eu preciso fazer na minha vida. Sobre essa escolha, sobre esta mudança, sobre essa troca de emprego, sobre isso que eu quero comprar. Tudo nós precisamos pedir direção. Não podemos agir por impulso. Você pode achar que é besteira. Eu vou orar para mim comprar uma janela nova. Exatamente. Ore. Peça para Deus: Senhor, me direcione. Que janela eu devo comprar? Que modelo? Madeira? De alumínio? Enfim, você deve orar. Pai, eu quero algo excelente, mas eu quero pagar o preço justo, não quero ser explorado, e Deus vai te direcionar. É assim que Deus faz, quando nós depositamos a nossa confiança nele. Nós não podemos olhar para as nossas condições e nos achar já autossuficientes. Não. Se você lê em Provérbios ali, se eu não me engano é Provérbios 30, que ele fala assim: Senhor, não me dê nem a mais e nem a menos da minha porção que eu estou acostumado. Porque se o Senhor me der a mais, eu posso me ensoberbecer e achar que não preciso mais de ti. E se o Senhor me der a menos, para que eu não venha murmurar e nem me voltar contra ti, me dá o que é necessário, que eu já estou acostumado. Ele fala assim. Por que esse homem falou dessa forma? Porque ele conhecia o seu interior, sua forma de pensar. Então ele pediu para Deus: não me dá nem a mais e nem a menos, me dá isso aqui. Porque Deus, você já parou para analisar que às vezes tem pessoas que você olha assim e diz: nossa, mas o fulano está na igreja e vive assim. Só que às vezes tem pessoas que Deus não permite que elas tenham isso aqui a mais. Porque Deus conhece o coração. Se Ele der esse tantinho a mais, ela perde a salvação dela. Ela se ensoberbece de uma forma, a soberba toma conta dela, que ela esquece de Deus. Ela esquece que foi Deus que deu. Ela esquece de agradecer. Ela incha o peito. Fui eu. Daí o eu vem à tona. Então, por isso que muitas vezes você vai ver pessoas dando aleluia, glória a Deus, e não vão receber a mais do que aquilo que elas já têm, porque elas vão se ensoberbecer e vão perder a salvação. Claro, também tem pessoas que se acostumam a viver numa vida miserável e acham que aquilo é de Deus, mas não é. Tem pessoas que se acostumam a viver na escassez e não desfrutam do melhor de Deus. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, seguimos a sua direção, nós vamos ter o melhor aqui. Deus quer que nós tenhamos o melhor aqui. Não é só lá no alto. Paulo disse: aquele que almeja as riquezas e o melhor só lá no céu é o maior dos miseráveis. Então tem pessoas que ficam a vida sonhando com as ruas de ouro que um dia elas vão pisar, mas vivem uma vida aqui totalmente escassa. E não é isso que Deus quer para elas. Deus quer que aqui elas vivam uma vida em abundância, com fartura, com prosperidade, que elas sejam abençoadas, porque a prosperidade é um dom de Deus. Deus não fez nada pela metade. A salvação, irmãos, é um pacote completo. E então nós precisamos entender isso.
que muitas pessoas às vezes estão vivendo uma situação de miséria e miserável porque elas querem. Elas estão comendo pão de dores porque elas também não fazem nada para sair daquela situação. Tem pessoas que vivem repetindo ciclos em suas vidas. Ah, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, eu também vou ser. O nosso pensamento tem que ser renovado. A nossa mente precisa ser transformada para que nós possamos viver o melhor de Deus. Porque Deus não junta caco. Ele pega o pó e começa a trabalhar nele e faz um vaso de honra. Então, reflita nesta palavra. Leia Jeremias 17, leia Jeremias 18, faça uma reflexão da tua vida nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, a hora que você for ouvir esta palavra. Então, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas, que tenham as suas vidas transformadas, que elas se deixem ser moldadas, aperfeiçoadas e que vivam o melhor que o Senhor tem para elas aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor transforme esses corações, mude esses pensamentos e que esta pessoa passe a ser dependente de ti e não da força do seu braço. Que o Senhor as abençoe, as direcione em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida grandiosamente.